Você não está exausto por trabalhar demais. Você não está cansado por falta de sono ou excesso de preocupações. Você está sendo drenado, silenciosamente, gota a gota. E a pior parte não é o cansaço. A pior parte é que as pessoas que estão sugando a sua vida têm as chaves da sua casa. Elas sabem seus segredos. E você, de forma voluntária, continua oferecendo o pescoço a elas todos os dias, chamando isso de amizade, família ou amor. Hoje, nós vamos dissecar a anatomia do parasitismo humano. Você vai aprender a identificar os 3 perfis psicológicos exatos que se alimentam da sua energia vital. Eles não usam armas, eles usam sorrisos, problemas fabricados e a sua própria empatia contra você. Quando este vídeo terminar, você não apenas saberá exatamente quem eles são, você terá o arsenal psicológico necessário para cortar o suprimento deles imediatamente, sem culpa, sem explicações e sem piedade. Pense nas suas últimas 72 horas. Lembre-se daquela conversa específica que durou apenas 10 minutos, mas fez você se sentir como se tivesse corrido uma maratona. Lembre-se do peso físico nos seus ombros, daquela confusão mental e da culpa irracional que surgiu do nada. Lembre-se do seu instinto de colocar o celular no modo avião quando viu aquele nome específico brilhar na tela. Você sabe exatamente de quem eu estou falando. O rosto dessa pessoa acabou de passar pela sua mente. A sociedade condicionou você a acreditar que ser uma pessoa boa significa estar sempre disponível, que ouvir os problemas dos outros é virtude, que carregar o peso do mundo nas costas é um sinal de força. Isso é uma mentira perigosa, arquitetada por aqueles que não conseguem carregar o próprio peso. A verdade brutal é que a sua empatia é uma de suas maiores vulnerabilidades. Para um predador emocional, a sua bondade não é uma virtude, é um convite, é o prato principal. Eles procuram pessoas com luz própria, porque vivem na escuridão de suas próprias mentes. Eles não querem consertar as próprias vidas, eles querem anestesiar a própria dor, transferindo-a para você. A psicologia e a psicanálise mapearam esse comportamento há décadas. Carl Jung falou sobre a sombra. Friedrich Nietzsche dissecou o ressentimento humano. A biologia nos mostra que quando você interage com essas pessoas, o seu cérebro registra a presença delas como uma ameaça biológica. Seu cortisol dispara, sua amígdala entra em alerta. Você entra no modo de sobrevivência, sem que um único soco seja desferido. Existem 3 arquétipos letais de predadores de energia. O tipo 1, o mártir profissional. Este é o mais comum e o mais insidioso. O mártir não ataca você diretamente. Ele se joga no chão e exige que você o levante. A vida dele é uma tragédia perpétua. Sempre há uma crise, sempre há um chefe injusto, um parceiro tóxico, uma doença misteriosa, um problema financeiro sem solução. Aqui está o teste psicológico para identificar o mártir. Da próxima vez que ele vier reclamar, ofereça uma solução lógica, clara e fácil de executar. Observe a reação. Ele não vai agradecer. Ele vai ficar irritado. Ele criará uma desculpa instantânea do porquê a sua solução não funciona para ele. Sabe por quê? Porque ele não quer resolver o problema. O problema é a moeda de troca dele. É o mecanismo que ele usa para forçar você a prestar atenção, a doar seu tempo, a ceder sua energia. Se ele resolver o problema, ele perde o controle sobre você. O psicanalista Carl Jung associaria isso ao complexo da vítima, onde o sofrimento se torna uma identidade. O mártir se alimenta da sua frustração ao tentar salvá-lo. O tipo 2, o sabotador camuflado. Este tipo não chora, ele sorri. Ele é o amigo que está sempre torcendo por você, mas cujas palavras sempre deixam um gosto amargo na sua boca. O sabotador camuflado opera através da dissonância cognitiva. Ele usa o que chamamos de elogio com o dorso da mão. Você conta a ele que conseguiu uma promoção. A resposta dele? Nossa, que incrível! Principalmente sabendo que você não era o mais qualificado. Você teve muita sorte. Elimina a sua autoconfiança de forma homeopática. Ele veste a inveja com a máscara do realismo. Quando você tem uma ideia ambiciosa, ele é o primeiro a dizer:
Eu só estou sendo realista. Alguém precisa manter os seus pés no chão. Nietzsche chamou isso de ressentimento, a incapacidade profunda de lidar com a própria mediocridade ao testemunhar o sucesso alheio. O sabotador camuflado não tem a coragem de lutar pelos próprios sonhos, então a missão de vida dele se torna puxar você de volta, para o nível dele. Ele suga sua vida roubando a sua ambição e plantando sementes de dúvida na sua mente. O tipo 3, o arquiteto do caos. O arquiteto do caos não sobrevive no silêncio. A paz o aterroriza. Ele regula o próprio sistema nervoso, desregulando o seu. Este é o indivíduo cujas ações são sempre urgentes, extremas e vulcânicas. A falta de planejamento dele se torna magicamente a sua emergência. Ele liga para você às 2 da manhã por causa de um drama fabricado. Ele cria triângulos amorosos, brigas no trabalho e conflitos familiares do nada. Ele é viciado em cortisol e dopamina. Mas como o cérebro dele já está entorpecido, ele precisa extrair essas substâncias de você. Quando ele joga uma bomba no seu colo e vê você correndo desesperado para desarmá-la, ele sente poder. Ele sente que existe. O arquiteto do caos não suga apenas o seu tempo. Ele destrói a sua saúde biológica. Ele mantém o seu sistema nervoso autônomo em constante estado de luta ou fuga. Você envelhece mais rápido perto dele. Para entender o quão letal isso é, visualize esta cena. Imagine que você está em um pequeno bote salva-vidas no meio do oceano. A água está fria, a tempestade está forte. Você tem um remo e está remando com toda a sua força em direção a uma luz na costa. A sua sobrevivência depende disso. Há outra pessoa no bote com você. O mártir profissional está sentado no chão do bote, chorando porque a água molhou os sapatos dele, exigindo que você pare de remar para enxugá-los. O sabotador camuflado está sentado na beirada, olhando para você e sussurrando que você está remando do jeito errado, que você é fraco demais, que vocês nunca vão chegar lá de qualquer forma. O arquiteto do caos encontrou um prego e está, neste exato momento, fazendo furos no fundo do bote apenas para ver como você vai reagir quando a água começar a entrar. Você não vai morrer por causa da tempestade. Você vai morrer porque a sua energia foi consumida por aqueles que você deixou entrar no seu barco. Você não pode curar essas pessoas. Você não pode mudá-las com amor, paciência ou sacrifício. A única resposta para o parasitismo é a amputação. Aqui está a metodologia clínica para neutralizá-los. Passo 1. A técnica da pedra cinza. Predadores emocionais se alimentam da sua reação emocional. Se você ficar com raiva, eles vencem. Se você sentir pena, eles vencem. Você deve se tornar tão desinteressante e inexpressivo quanto uma pedra cinza. Respostas monossilábicas. Entendo. Que pena. Pois é, sem emoção no rosto, sem inflexão na voz. Quando não há sangue jorrando, o vampiro perde o interesse e procura outro pescoço. Passo 2. O espelho de responsabilidade. Esta é a defesa contra o mártir e o arquiteto do caos. Quando eles jogarem a crise no seu colo, não pegue. Devolva imediatamente usando uma única pergunta. Isso parece muito difícil. O que você vai fazer a respeito? Não ofereça ajuda. Não dê conselhos. Apenas segure o espelho. Force a responsabilidade de volta para as mãos deles. Eles odiarão você por isso. E é exatamente esse o objetivo. Passo 3. O corte tático. Pare de explicar os seus limites. Explicar é um comportamento de presa. Você não deve uma justificativa a um sabotador sobre o porquê de você não atender mais às ligações dele. Reduza o acesso. Demore horas para responder mensagens. Depois, dias. Depois, nunca. Feche a porta mentalmente. Se você ignorar isso, se você continuar tentando ser o herói, o bom ouvinte, o amigo leal para pessoas que são buracos negros humanos, eu prometo a você o seguinte futuro. Você vai acordar aos 50 anos, exausto. O seu corpo estará doente devido aos altos níveis de estresse crônico. Os seus maiores sonhos terão apodrecido na gaveta, porque você usou toda a sua força de vontade apagando os incêndios dos outros. No dia em que você finalmente cair de exaustão, as pessoas que você carregou a vida inteira vão olhar para você,
reclamar que você não é mais útil e passarão a parasitar a próxima vítima. A verdadeira questão que você deve se fazer hoje não é quem está sugando a minha vida. É por que você tem tanto medo de ficar sozinho a ponto de aceitar ser consumido vivo em troca de companhia. O predador só continua existindo porque a presa se recusa a erguer os próprios muros. Se você percebeu hoje que a sua bondade se tornou uma doença que está destruindo você de dentro para fora, o seu treinamento apenas começou. Você precisa aprender a transformar sua mente em uma fortaleza inatingível. Vamos lhe ensinar a construir uma blindagem mental tão fria, letal e aterradora, que as pessoas pensarão 2 vezes antes de sequer tentar te manipular. Te vejo no próximo vídeo.